Olá, boa tarde. A gente começa o JC de hoje conhecendo a campanha Juntos pela Vida do Banco do Nordeste, que pretende ajudar famílias carentes com a doação de alimentos e também de outros produtos. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Emi Nascimento. Boa tarde, Emi. Oi, Linda, boa tarde para você que nos acompanha no Jornal da Correio. Pois é, mais uma ação de solidariedade em meio à pandemia do coronavírus. É que o Banco do Nordeste decidiu se unir à CAMED Saúde em uma ação de solidariedade na campanha Juntos pela Vida. Qual é o objetivo dessa ação? É exatamente arrecadar fundos através de doações em dinheiro para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Aquelas pessoas que estão passando um momento muito difícil com essa pandemia, muitos desempregados, às vezes tem uma família inteira para sustentar e não tem de onde vir essa renda para dar o alimento e o sustento diário de suas famílias. Então, as famílias beneficiadas serão aqui da região Nordeste e também do Norte, de Minas Gerais e Espírito Santo. Todo o dinheiro arrecadado será por estado e a verba arrecadada em cada estado voltará para as pessoas em situação de risco desses estados locais que forem ajudar a campanha através das doações em dinheiro. Então, presta atenção e anota as informações que vão aparecer aí na sua tela. Inclusive, você pode tirar uma foto, se quiser salvar essas informações, para fazer a doação. O nome do beneficiário é Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste Brasil, CAMED. A identificação do banco é a 004, Banco do Nordeste do Brasil. Agência 152 de Fortaleza, Aldeota. Conta corrente 198644 e CNPJ 05814777000103. Tira uma foto aí, salva essas informações, porque é muito importante nesse momento a gente se unir nessa corrente de solidariedade. O pouco pra gente pode ser muito para outras pessoas. Não tem um limite para essas doações. Você pode doar a partir de R$10, R$5 ou mais do que isso, se você puder, porque tem muita gente ajudando. Às vezes uma cesta básica custa R$30, ou seja, uma cesta básica pode alimentar uma família inteira e pra gente não pode fazer tanta diferença para você que está em casa, que tem seu salário, tem seu emprego. Vamos ajudar essas pessoas porque a gente tem uma forma melhor de atravessar essa pandemia, todo mundo unido e nessa campanha de solidariedade. Linda, é com você. Valeu, Emi. Recado dado. E hoje no JC você vai ver também. Prejuízo de quem teve a passagem aérea cancelada durante a pandemia. Nosso prejuízo foi ter que comprar uma passagem de volta de última hora, que saiu por praticamente o preço de ida e volta do que a gente iria pagar. Metrô da Paraíba prorrogou a suspensão do atendimento presencial e ao vivo vou explicar como acessar os serviços e efetuar os pagamentos em atraso. Por falar em quarentena, como as teleconsultas têm ajudado pacientes que precisam de acompanhamento médico. E o JC mostra ainda torcedor do Botafogo que construiu maquete do estádio Almeidão com palitos de fósforo. Eu sempre gostei muito de miniaturas, de maquetes, mas assim, eu nunca tinha feito uma coisa parecida, né? Jornalismo com ética, credibilidade e a serviço do paraibano. Agora, no Jornal da Correio. Algumas companhias aéreas do mundo, tiveram que reduzir drasticamente o número de voos por conta da pandemia do novo coronavírus. E aí, com isso, também inúmeros trajetos foram cancelados, principalmente de última hora. E esse problema tem dado uma verdadeira dor de cabeça para os consumidores que enfrentam problemas para conseguir voltar para casa, além de cancelar ou adquirir uma passagem. Seria uma viagem de 30 dias aproveitando e conhecendo 4 países da América Central. E tudo ia bem até Luana ser surpreendida pelo agravamento da pandemia e o roteiro mudar completamente. Inclusive, a gente escolheu a América Central porque não tinha nenhum caso da doença lá, né? A gente viajou no final de fevereiro, evitou vários outros países que já tinham foco da doença e escolheu a América Central. E estava indo tudo maravilhosamente bem, assim, passamos por 3 países. Mas o pior ainda estava por vir. O voo de retorno ao Brasil seria saindo de outro país, de Belize. Só que além das fronteiras da Guatemala estarem fechadas, o voo foi cancelado. Muitos brasileiros que estavam em viagens nacionais e internacionais se viram na mesma situação que Luana ao terem os voos cancelados. E além dos transtornos na tentativa de voltar para casa, ainda tiveram prejuízos.
No caso de Luana, a empresa aérea fez o reembolso do valor da passagem. Só que para conseguir voltar, teve que gastar cerca de R$2.000 a mais do que estava previsto. Nosso prejuízo foi ter que comprar uma passagem de volta de última hora, que saiu por praticamente o preço de ida e volta do que a gente iria pagar. Esse advogado explica que a pandemia provocou mudanças nas regras de aviação, mas o reembolso não é a única opção para o passageiro cujo voo foi cancelado. As empresas têm que oferecer para o passageiro a proposta de ou reacomodação em outro voo ou o ressarcimento, no prazo que eu lhe mencionei, de 12 meses, e facultar ao passageiro essa escolha. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradores de Consórcios, a taxa de cancelamento de viagens no país girou em torno de 85% só no mês de março. E quem se viu prejudicado com essa situação pode recorrer à justiça. Sempre que tiver alguma situação dessa, documente tudo, guarde tudo, tire foto, faça vídeos. Isso ajuda muito a vida do consumidor que está procurando algum eventual ressarcimento e alguma eventual compensação, e vai ajudar mais na frente se for necessária uma ação judicial para esse fim. Eu vou tentar, primeiramente, um acordo com a companhia, porque nessa loucura toda que eu cheguei, já tive que começar a trabalhar, eu não tive nem tempo, nem fiz esse contato ainda com a companhia aérea, mas vou entrar em contato e tentar um acordo. Se eles realmente não quiserem entrar num acordo amigável, aí eu vou contratar um advogado para buscar meus direitos. Bom, agora a gente fala sobre serviços disponíveis no Detran aqui no estado. Simon Cavalcante, ao vivo, traz essas informações para a gente. Oi, Simon, boa tarde. Oi, Linda. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, eu já estou aqui diante de um computador justamente para divulgar alguns desses serviços que são disponibilizados pelo Detran na plataforma online, no portal deles. Isso porque o atendimento presencial nos postos continua suspenso, pelo menos aí até o dia 3 de maio. O governo do estado decidiu prorrogar, essa suspensão desses atendimentos presenciais até essa data, justamente como aquelas medidas preventivas, contra o novo coronavírus. Pois bem, então, com esse atendimento presencial suspenso, alguns serviços eles não podem ser realizados, como, por exemplo, a abertura de novos processos para a retirada da CNH, a avaliação médica e psicológica, as aulas teóricas e práticas também pelo Centro de Formação de Condutores, até as atividades educativas, as ações educativas que são organizadas aí pelo Detran também estão suspensas. Mas outros serviços, aqui o usuário pode acessar no site. Primeiro, o endereço é o detran.pb.gov.br. Assim que digitar, essa é a página principal, e que aqui a gente já percebe que é muito fácil de navegar, tem diversas opções, ou seja, o usuário vai poder, por exemplo, emitir a guia de pagamento do licenciamento, do IPVA, pode consultar a situação dos veículos, pedir o parcelamento de multas também aqui pelo site, pode inclusive entrar com recurso para recorrer de alguma multa aí que não concorde, E enfim, tem diversas as opções, até informações de leilão. Agora a gente lembra, reforça também que essa questão do licenciamento de IPVA é importante que os condutores estejam atentos, porque o calendário permanece, o calendário de pagamento. Então, eles têm que acessar, vou mostrar aqui, por exemplo, para emitir o licenciamento. É só clicar aqui, ele vai abrir a página e aqui, a gente coloca a placa do veículo, diz se é pessoa física ou jurídica, se é empresa ou se não é, bota o CPF, o ano do licenciamento, e você pode tanto consultar, só para visualizar, ou emitir a guia. Para imprimir o IPVA também é muito parecido, clica, ele só vai pedir informações diferentes, emitir boleto do IPVA. Ele vai abrir aqui uma outra página e aí você vai precisar também do número do documento e do Renavando veículo. E aqui você vai escolher, depois que você preenche esses dados, ele vai dar a opção de ser parcelado ou em cota única, A cota única que inclusive vem com desconto. Então é importante que essas pessoas não se confiem que o Detran está fechado e não façam a impressão, Tem que fazer esse pagamento, senão vai ficar em débito. Linda, é com você no estúdio. Tá certo então, Simon. Obrigada aí pelas informações. Boa tarde para você e bom trabalho. Vamos agora atualizar os casos de Covid-19 aqui no estado. Nós temos aí as informações do último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde Estadual. Nós temos agora 263 casos
confirmados de Covid-19, sendo 116 casos recuperados e 33 mortes confirmadas até o momento aqui no estado. Agora nós temos a divisão aqui por cidades, né, por municípios. João Pessoa aí na liderança com 185 casos confirmados, sendo 20 mortes registradas. Santa Rita aqui em segundo lugar, com 20 casos confirmados, sendo 2 mortes. Campina Grande em seguida, com 12 casos, sendo 2 mortes. Cabedelo com 11 casos, também com 2 mortes registradas lá no município. Na região de Patos, nós temos aí 8 casos confirmados de Covid-19. Desses, 2 mortes, né, foram registradas. Aí nós temos Bahia com 9 casos confirmados, sendo 1 morte. Junco do Seridó com 3 casos e 1 morte. Sapé também da mesma forma, com 3 casos confirmados, sendo 1 morte. Taperoá com 1 caso registrado, que foi a morte aí confirmada no município de Taperoá. Aqui nós temos Riachão do Poço também com 1 morte registrada por Covid-19. Aí, em seguida, a cidade de Pombal, com 2 casos confirmados. Em seguida, Serra Branca, Igaraci, São João do Rio do Peixe, Souza, São Bento, Congo, Queimadas, Bom Jesus. Todos esses municípios com 1 caso confirmado de Covid-19 e nenhuma morte registrada até o momento. Agora nós temos as informações divulgadas pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, que diz aí o número de casos correspondente a cada bairro, né, onde já foi registrado aí casos de Covid-19 na capital. Em primeiro lugar aparece o bairro do Cristo Redentor, com 15 casos confirmados até esse momento. Em seguida, o bairro de Manaíra, já tem um tempão, né, há vários dias que Cristo e Manaíra ali competem na primeira colocação, primeira e segunda colocação. Manaíra aqui com 12 casos registrados até o momento. Logo em seguida vem o bairro de Miramar com 11, Mangabeira, que aparece com 10 casos confirmados. Bairro dos Estados em seguida, assim como Bancários, ambos com 8 casos cada registrados. Gramame com 7, Aeroclube também com 7 casos confirmados, assim como Jardim Cidade Universitária, o bairro dos Funcionários, também com 7 casos confirmados, registrados em cada um deles. Jardim Oceania, Cabo Branco, Altiplano, Cruz das Armas e Valentina, todos esses aparecem com 5 casos confirmados de Covid-19, Tambalzinho com 4, Portal do Sol e Ernesto Geisel também, cada um deles com 4 casos. Nós temos Bessa, Bairro dos Ipês, 13 de Maio, Brisamar, Tambaú, Pedro Gondim, cada um desses com 3 casos confirmados. Expedicionários, Torre, Oitizeiro e João Paulo II também com 3 casos. E em seguida vem Jaguaribe, Castelo Branco, Alto do Mateus e Varjão com 2 casos cada um desses bairros. João Agripino lá por último também com 1 caso confirmado. Assim também 1 caso confirmado na Ilha do Bispo, no Roger, Centro, Tambiá, Trincheiras, Jardim São Paulo e Anatólia. A gente viu ali aparecendo José Américo, Hernani Sátiro, Costa Silva, Cuiá, Paratibe e Planalto da Boa Esperança. Todos eles com 1 caso confirmado de Covid-19. Os bairros aqui onde já a Secretaria de Saúde já registrou casos de Covid-19 em João Pessoa. Hoje foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado um boletim epidemiológico que mostra aí mais ou menos um perfil, né, do que está acontecendo aqui no estado. Entre os casos confirmados, 49,4% são mulheres, 50,6% em homens. 34 pessoas nesse momento estão na UTI aí em processo de tratamento. A faixa etária de pacientes, né, vítimas aí da doença, 49,4% entre 30 e 49 anos. Corresponde aí a 130 casos até o momento, atingindo aqui essa faixa etária dos 30 aos 49. E 17,11%, correspondente aí a 45 casos em profissionais da saúde. Notificações até agora são 2.244 casos suspeitos, 1.098 que já foram descartados aqui no estado, 114 casos que estão em isolamento, sendo monitorados, investigados,
47 mortes que foram descartadas e 19 mortes que ainda aguardam os exames, o resultado do exame para saber se a causa da morte foi por Covid-19 ou não. São algumas informações que foram divulgadas hoje pela Secretaria de Saúde do Estado, que mostra aí um pouco desse perfil, vamos dizer assim, né, epidemiológico da Covid-19 aqui na Paraíba. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a história de um torcedor do Botafogo que aproveitou a quarentena aí para fazer uma maquete utilizando palito. Daqui a pouco eu explico essa história. E aí ele utilizou a quarentena, já que está em casa, falou, vou terminar aquele meu projeto, né? E é claro que todos os dias a gente está pedindo aqui para você também compartilhar conosco o que você tem feito aí na sua casa, né? Durante essa quarentena. Então acessa o @CorreioTV, nosso Instagram oficial. Nós já temos aqui a nossa interação de hoje para você participar, interagir, contar para a gente o que é que você está fazendo, tem feito aí, né? Na sua quarentena, enfim, nas suas horas vagas. Então conta para a gente que daqui a pouco a gente compartilha aqui no Jornal da Correio. Agora sim, eu vou contar a história de um torcedor do Botafogo da Paraíba que aproveitou a quarentena para finalizar um projeto bem antigo, que era terminar a maquete do estádio Almeidão. Olha só como é que ficou. Muito legal. E aí o seguinte, viu? Para ele finalizar isso, ele utilizou milhares de palitos de fósforo. Vamos ver essa história. O Bem-TV parece procurar pela torcida que não aparece por aqui já faz um tempo. Desde o dia 18 de março, os jogos do Campeonato Paraibano estão suspensos. As arquibancadas vazias não representam em nada a paixão de quem ocupa esses espaços para vibrar, torcer e viver todas as emoções que o futebol proporciona. Quando se trata de futebol, a coisa mais importante sobre futebol é que não é apenas futebol. A frase é do escritor inglês Terry Pratchett e dá margem para a gente falar sobre a paixão que tudo isso representa para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas a gente vai tomar como exemplo um torcedor paraibano, um apaixonado pelo Belo, que fez uma homenagem ao clube utilizando palito de fósforo. Ou melhor, mais de 23 mil palitos de fósforo. A paixão do corretor imobiliário Sérgio Costa é tanta que ele reproduziu o estádio José Américo de Almeida Filho com os palitos. O capricho nos detalhes é impressionante. Observe as nossas imagens aéreas do Almeidão. Agora, veja a maquete feita pelo torcedor. Eu sempre gostei muito de miniaturas, de maquetes, mas assim, eu nunca tinha feito uma coisa parecida, né? O talento se descobriu depois. Eu estava no Almeidão, uma certa tarde, assistindo o jogo, e de repente me veio aquela ideia na cabeça, rapaz, eu vou fazer o Almeidão em palito de fósforo. A maquete começou a ser feita em 2011, parou por alguns anos. Aí o Sérgio aproveitou o isolamento social para concluir a obra de arte. A paixão pelo Belo é antiga e cheia de lembranças marcantes. Agora na quarentena eu aproveitei e fiz os acabamentos finais, a pintura, os detalhezinhos aqui dos túneis, as traves. Por enquanto, essa imagem do Sérgio no meio da torcida não pode acontecer novamente. Mas o torcedor pode dizer que tem um Almeidão em casa para chamar de seu. E isso é que é paixão pelo Belo. Muito legal. Bom, em instantes, a gente tem aqui a participação dos nossos telespectadores e nós vamos acompanhar como as teleconsultas têm ajudado a quem precisa de atendimento médico durante a quarentena. Voltamos já.